Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a do empreendedor que representa a indústria capixaba. Eu me refiro ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, o empreendedor Paulo Barahona, com quem nós passamos a conversar. Presidente, prazer em tê-lo aqui novamente. Obrigado, Eustáquio. Eu sempre agradeço estar aqui com você para a gente bater um papo. E eu que agradeço, porque é sempre bom a gente se contextualizar com o que está acontecendo no nosso mundo produtivo, né? E a gente... Teve um assessor do Clinton que uma vez estava querendo explicar uma performance de James Carvey, um problema de ordem político, quando ele se exasperou e virou para um companheiro dele e falou assim: é economia, estúpido, é economia, ou seja, tudo deriva do setor produtivo, embora nem sempre ele seja considerado o protagonista do processo de geração de riqueza, né? Mas nós estamos com um roteirozinho para conversar com você aqui, presidente, mas um dado que sempre é bom trazer à mesa para interlocutores como você e outros representantes do setor produtivo. Por que essa imagem de hostilidade que se alimenta contra o empreendedor no Brasil? De fato, é um contrassenso, né? O mundo inteiro, a Europa e os Estados Unidos, eles tendem tapete vermelho para o capital, para os investidores, para os empreendedores, especialmente para os empreendedores. Porque quando a gente fala em empresários, você tem a grande maioria, por exemplo, dos empresários aqui no nosso estado, das indústrias, são pequenas indústrias, que são regidas exatamente como uma grande indústria. Então, assim, há de fato uma visão distorcida em relação ao empreendedor. Dá a impressão de que você abre uma empresa e o dinheiro cai do céu, né? Na verdade, o empreendedor, de um modo geral, é um trabalhador que não tem horário, que não tem férias remuneradas, não tem 13º e tem todo o risco do seu negócio. Porque o seu negócio não dá certo, chega no final do mês ele não tem salário. Então, assim, estamos falando de pequenas e médias empresas. Eu acho que há uma falta de compreensão da sociedade como um todo, das dificuldades e do que o empreendedor faz para manter a sua empresa ativa e viva, né? E realmente essa dificuldade ela acaba criando e gerando situações complexas. Como, por exemplo, nós vivemos na parte de fiscalização do Brasil, a fiscalização é punitiva, ela não é orientadora, ela não é uma fiscalização do modo geral, claro, não estou aqui generalizando, mas do modo geral nós vivemos com uma visão punitiva da parte do governo. Na verdade, deveria ser o contrário, deveria ser uma visão de ajudar, de orientar, porque, afinal de contas, quem gera os tributos, quem gera os impostos, quem gera o dinheiro que vai para o governo administrar, o setor público administrar, né, dos recursos públicos, advém exatamente do setor, de todos os setores econômicos. Então, os setores econômicos, eles são os grandes geradores dos recursos públicos que geram educação, saúde, segurança, etc, etc. Então, essa visão, infelizmente, é uma visão que ainda gradativamente começa a ter alguns casos diferentes. A gente vê aí alguns ministros do Tribunal de Contas falando, o nosso Tribunal de Contas aqui do Capixaba também tem tido algumas visões. A nossa Secretaria da Fazenda, hoje mesmo, nós tivemos lá no GTFaz, que só existe no Espírito Santo, que é um conselho formado pela Secretaria da Fazenda, com vários auditores da Fazenda e com o setor produtivo no entorno, discutindo exatamente a legislação, discutindo casos que envolvem, evidentemente, setores econômicos aqui do Estado, que só tem no Espírito Santo. Então, eu acho que a gente aqui no Espírito Santo, a gente tem tido bons casos de um pouco de mudança disso. Mas ainda é um conceito muito enraizado, essa visão equivocada do empreendedor. A visão do capitalista explorador. Exatamente. Né? Esquece que, sim, toda a sociedade emancipada, desenvolvida, você percebe que ela tem duas culturas muito fortes, o empreendedorismo e o associativismo. São marcas de sociedades bem encaminhadas. Eu acho que às vezes a política partidária ela se confunde muito em temas que ela não tem que entrar, né? Como, por exemplo, quando foi a taxação lá do Trump dos Estados Unidos em relação ao Brasil, né?
política partidária entrou num tema que não tem nada. Nós estamos falando em comércio internacional. Então, mas, enfim, eu acho que a política partidária, ela às vezes confunde um pouco a área de atuação dela. Mas a gente tem que admitir que o governo é um sócio tipo perverso, né? Porque ele participa do lucro. Quando você apura prejuízo, você não divide nada, não. Tipo assim, 15% do prejuízo você deixa com o governo. Muitas vezes a gente preferia receber o que paga de imposto como lucro e ao contrário. Essa foi durante muitos anos uma provocação que eu fazia a alguns empresários. Você trocaria o seu lucro pelo imposto que você paga? Eu não encontrei um que não se dispusesse a trocar correndo. Né? É verdade, mas é exatamente essa visão que uma grande parte da sociedade não tem. É que é a quantidade de tributos que nós pagamos, especialmente a indústria, que é o setor que mais paga impostos, é a indústria. Então, assim, e aquilo é religioso no final do mês, né? No final do mês tem que ser pago e tem compromissos como folha de pagamento, impostos, enfim, não só os tributos em geral, mas também os nossos fornecedores. Então, mas são opções, né? São opções, mas são as opções que geram riqueza e geram desenvolvimento. Presidente, o seu mandato se estende até agosto de 2028. Você está fechando praticamente o primeiro de 4 ciclos, né? O que você coloca como desafios na sua gestão e enfim, o que você coloca como desafios, os pontos relevantes da sua agenda para esse período? Bom, um ponto relevante acabamos de falar, né? A gente está junto com a CNI, exatamente tentando trazer para a sociedade uma visão um pouco diferente da indústria, né? Porque todos nós, todos os 3 poderes saem da sociedade, né? Somos todos sociedade. Então, se a gente vai discutir algum assunto com algum setor do governo, essa pessoa ela tem que compreender um pouco mais dos setores econômicos. E a gente está nessa pegada. Mas outros desafios nós temos, né? Temos aí, por exemplo, uma taxa de juros exorbitante, né? Que de fato traz para vários setores muitas dificuldades, porque estamos falando aqui em custo do dinheiro, né? O custo do dinheiro ele gera bastantes dificuldades e dificuldades não só no pagamento dos juros, mas também em adquirir recursos para as empresas terem caixa de fazer investimentos ou tocar o seu dia a dia. Tivemos aí também esse problema com os Estados Unidos, mas acredito que isso já diminuiu bastante a tensão, especialmente aqui no Estado. Temos também um problema de capacitação técnica, né? Vivemos hoje num mundo com grandes mudanças, né? A gente fala da indústria 4.0, 5.0, mas, na verdade, nós estamos com uma velocidade enorme aí de novas tecnologias, de inovações, agora discutindo inteligência artificial, né? Que a gente ainda não sabe bem onde é que isso vai parar. Ainda está no curso da onda, né? Ela não se completou ainda. Exatamente. E, por outro lado, isso é compartilhado com uma agenda do século passado, que é a infraestrutura do nosso Brasil. Então, assim, nós estamos discutindo uma agenda do século XXI com uma agenda do século XX bastante atrasada, que é toda a infraestrutura do nosso Brasil. Né? Nós temos aí, por exemplo, uma área portuária em desenvolvimento extraordinária para o nosso Estado, mas cadê as ferrovias? Cadê as rodovias? Então, assim, do governo federal, o governo estadual tem investido muito na sua malha viária, já nas últimas décadas tem investido na malha viária, mas o dever de casa do governo federal está por fazer. Então, assim, os desafios são grandes e nós, na Federação, temos encarado esses desafios de frente, especialmente o desafio da infraestrutura. A FINDE também tem apostado em inteligência de dados, já tentando identificar e mapear os cenários que se apresentam para o eventual investidor no Espírito Santo, né? Nós temos o IAN, Indicador de Ambiente de Negócio, desde 2019, monitorando pelo menos 4 eixos temáticos relevantes para a decisão de investimento, né? Essa questão da atualização incomoda, é um desafio muito, muito próprio, muito imediato para, particularmente, o setor industrial, né, presidente? Sim, a gente já há alguns anos,
que o nosso observatório virou uma ferramenta obrigatória para qualquer discussão. O observatório, de fato, eu sou um admirador grande do observatório. É gerador de inteligência. Exatamente, inteligência de dados. Isso transformou as nossas discussões, especialmente com o governo federal, com o governo estadual e com os governos municipais, enfim. As nossas discussões, elas começaram a ser muito qualificadas, exatamente porque nós vamos para uma mesa de discussão sobre o setor industrial, munido de todos os dados, de todas as pesquisas, né? O fato que você citou aí do IAM, por exemplo, são indicadores dos 78 municípios que dá para o setor industrial, evidentemente, dá para os empresários poderem analisar qual o município melhor para eles implantarem suas indústrias, suas empresas. Então, o observatório, com certeza, tem sido um grande diferencial nos últimos anos para a nossa discussão e para a gente dar aos nossos empresários, municiá-los dos dados importantes para os seus investimentos nos municípios, nas suas empresas. A presença hoje é a do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Paulo Baraona. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Paulo Baraona. Presidente, o perfil básico e predominante da indústria capixaba é de pequeno e micro porte, não pode nem falar em médio. Eu acho que as empresas de médio e grande... Bom, grande porte é 0,0 alguma coisa, né? Em médio porte pode ser um pouco mais, talvez alcancemos 2%. Isso significa que, quando a Fintes pensa a indústria capixaba, ela distingue a pequena e a microindústria? Não, muito pelo contrário. A gente entende... Primeiro que muitos dos problemas são horizontais, né? Eles atingem todas as indústrias, seja ela grande, pequena, ou média, ou micro, né? Então, assim, e as grandes indústrias, elas ajudam muito, contribuem muito para a gente ajudar as pequenas e médias empresas, né? Elas, inclusive, colaboram muito com a Fintes no que a gente chama de defesa de interesses, né? Que são as nossas câmaras e os conselhos. Nós temos a Câmara de Alimentos e Bebidas, temos a Câmara de Mineração, a Câmara da Construção Civil, a Câmara do Vestuário. Então, são câmaras que defendem e estão sempre antenadas junto, até porque os sindicatos que representam esses setores fazem parte dessas câmaras. E também participam empresas grandes, como, por exemplo, na Câmara de Mineração, a Vale participa lá. A Suzano participa da Câmara também da área da Câmara de Base, por exemplo. E temos os conselhos, o Conselho de Meio Ambiente, o Conselho Tributário, Fiscal, enfim, temos vários conselhos, dos quais todas as empresas participam. Então, participam desde empresas gigantes, como eu falei, Vale, Suzano, Samarco, Arcelor, e empresas pequenas. Então, assim, a capacitação de mão de obra, por exemplo, é um setor que atinge todas as empresas, né? E nos nossos indicadores a gente tem o atendimento às empresas, seja do SESI, do SENAI ou do IEL, e obviamente o grande número que nós temos lá, são indicadores nossos, são as pequenas e médias empresas, né? Eu não falo muito micro, mas para mim está dentro das pequenas empresas. De fato, você tem razão, o grande universo do nosso estado, das quase 20 mil empresas que a Fintes representa, a grande maioria, sem dúvida nenhuma, são pequenas empresas e médias também.
Nós estamos vivendo uma época de radical transformação. Você mencionou anteriormente a questão da inteligência artificial, é uma coisa assim, para os mais, digamos, os mais experimentados, é coisa de ficção científica, né? O que está acontecendo na área da IA. Só que é o seguinte, a inovação, ela impacta costumes e processos. A legislação que regula as relações de produção, capital e trabalho hoje, você acha que respondem a esse novo momento do processo? Olha, eu acho que precisam ser bastante adequadas. E eu começo com um tema que não foge um pouco à sua pergunta, mas não totalmente, que é, por exemplo, hoje a contratação, o trabalho, né? A forma de contratação que a gente tem. Nós hoje somos regulamentados pela CLT, que tem mais de 80 anos. E aqui não dá discussão nenhuma em relação aos direitos dos trabalhadores, nem nenhuma crítica à CLT. Mas nós precisamos ter outras modalidades de contratação. O jovem hoje, ele não quer ficar preso a uma empresa, né? O jovem hoje quer trabalhar em várias empresas. Vários empregos hoje, exatamente com as novas tecnologias, uma pessoa pode trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo. Então nós temos que pensar em modalidades diferentes de contratação. Não ficar única e exclusivamente agarrado à CLT. Aliás, o mundo vai se desenvolvendo, se a gente for ver os outros países, não existe a amarra que nós temos no Brasil. Eu digo uma amarra porque ela cria dificuldades. Então, assim, recentemente, lá dentro do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, tem um evento que está circulando no Brasil, promovido pelo governo federal, exatamente para discutir a legislação trabalhista, e eu falei exatamente isso. Assim, a gente precisa entender o novo momento e as novas necessidades de todos os setores econômicos, não só da indústria, né? E isso é uma legislação que precisa avançar. Claro que outras legislações também, tanto ambientais quanto da parte tecnológica, porque nós estamos num momento em que o avanço das novas tecnologias, como é o caso que você citou da inteligência artificial, é enorme. E nós não sabemos ainda bem onde é que tudo isso vai parar, né? E isso não só mexe com o setor econômico, mas mexe também com a sociedade, né? Em geral, impacta processo, costumes. Tudo. Costumes, exatamente. Né? Você vê a relação hoje, quase já se diagnostica patologias causadas pela dependência ao celular. Com certeza, especialmente o dedinho que fica lá o tempo inteiro. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, parece que cada vez mais o fator humano está se tornando prescindível no nível operacional, tanto quanto é relevante no nível estratégico, né? Nós na federação, a gente não só cuida muito, como a gente tem uma preocupação enorme com os nossos colaboradores. Porque, independente da alta tecnologia que nós temos, e muitas empresas da indústria têm muito esse cuidado, isso é uma coisa que eu tenho observado bastante. Quando a gente fala aí em compliance, em ESG, enfim, em muitas ações que elas impactam diretamente o ser humano, né? As pessoas. Então, eu acho que, apesar de tudo isso, apesar de todas essas alterações da forma de trabalho pela nova tecnologia, eu tenho visto uma preocupação grande, e essa preocupação, através das nossas entidades, especialmente SESI e SENAI, ela tem acontecido bastante. Agora, novas profissões estão sendo criadas, novos procedimentos, como você disse, estão sendo criados, e isso é dinâmico, né? Nesse momento é muito dinâmico e a gente precisa estar muito atento a isso. Um caso desse aí, por exemplo, é o nosso Senai hoje. Ele não tem mais curso de prateleira como tinha antigamente. O Senai hoje, ele chega dentro da empresa e pergunta o que é que o empresário está precisando. E muitas vezes fazem, na grande maioria das vezes, fazem esses cursos customizados para aquela empresa. Então, essa é uma das grandes alterações que o nosso Senai sofreu nos últimos anos. Sofreu não, ele se adaptou, né?
E você sabe que os dinossauros, o problema dos dinossauros não foi o tamanho, né? Não me lembro por ser os mais fortes, os mais ferozes ou os mais rápidos, apenas aqueles que não se adaptam. Exatamente. Só, Exatamente. né? As mudanças no ordenamento tributário do país previsto para, eu acho talvez a partir de 2030, a indústria já começa a antever cenários de como se adaptar a essas novas mudanças. Por exemplo, muda o critério de tributação. Se somos indústria, nós vamos enviar. Então, a tributação deverá ser no destino. Você acha que já tem algum tipo de ensaio, de estudo que projeta impactos disso no desempenho das empresas? Bom, esse é o assunto tem sido o assunto do momento, né? A nova legislação tributária. A indústria, desde um primeiro momento, ela sempre defendeu a reforma tributária porque a indústria sempre foi quem pagou mais impostos, mais tributos. E nós temos aí um manicômio tributário, né? Tem dois copos aqui iguais, mas esse aqui tem uma taxação, esse tem outra. Vai saber explicar por quê, né? Então, assim, e isso sempre foi muito complexo para a indústria, né? Essa forma de tributação que tem até hoje. Então, a indústria, ela primeiro elogiou a reforma tributária, porque, afinal de contas, nós íamos ter um tributo. Isso. Depois virou 2 tributos, né? Uhum. E agora já começou a complicar, porque, entretanto, já começou a surgir uma série de alterações e de regulamentações, até porque a reforma ainda não está aprovada 100%, né? E ela, depois de ser aprovada, tem que ser regulamentada, né? Então, assim, nós no Brasil temos uma capacidade enorme de fazer coisas jabutis brasileiros, né? Isso tem legislação internacional em vários países, né? Nós começamos por copiar alguma coisa que estava dando certo, mas já estamos transformando numa legislação brasileira, né? E isso não é bom, porque de uma coisa simples nós estamos começando a complicar. Então, nós estamos bastante atentos a isso, estamos começando a nos preparar para as alterações, mas esperemos que o princípio do qual foi pensada essa legislação, que é um tributo pago pela sociedade, não pela produção, né? Que esperamos que esse princípio ele não se altere demasiado. Embora nós já sabemos que vamos ter talvez o maior IVA, né? Eu estou chamando de IVA porque foi o princípio, o maior IVA do mundo será o nosso, né? Em termos de percentual. De percentual. Em toda a reforma tributária, tem uma pergunta que latege, que nunca é respondida, e a gente entende que cabe a vocês, que são protagonistas do processo e vulneráveis, responder. Mas onde é que se embute, às vezes, o custo do Estado nisso, né? Bom, quem paga sempre é a população. Mais um adendo que da nossa primeira conversa aqui, em relação a como a sociedade enxerga determinadas coisas. E uma das coisas que a sociedade às vezes tem dificuldade em enxergar é que tudo que acontece cai no bolso deles, porque o empresário ele não pode ter um imposto para vender essa caneca maior e ele pagar do bolso dele, porque senão ele vai quebrar. Pagar para produzir. Ele não pode pagar para produzir, ele tem que ao menos botar o tributo anexado ao custo da fabricação do produto e vender para a sociedade. Então, no final das contas, quem paga tudo é a sociedade no modo geral, somos todos nós. Então, é preciso muitas vezes entender que não é o empresário, é os tributos que são gerados pelo governo, que gasta demais e na maioria das vezes não gasta bem, né? E quem paga somos nós, a sociedade, é toda. Então, assim, isso aí tem que ser repetido, presidente, como mantra, né? Até fixar como cultura. Exatamente. Lembrar só isso, o empresário está disposto a trocar o imposto pelo lucro, né? Bom, uma agendazinha rápida aqui de eventuais pendências que o senhor pode se manifestar. Uma agenda de demandas talvez crônicas do setor. Regulamentação, disponibilidade de crédito, burocracia, concorrência predatória, rebaixando margens, disponibilidade e capacitação de capital humano, inovação e tecnologia.
esses fatores todos são restritivos? Com certeza, com certeza. Você citou rapidamente aí um monte de fatores que fazem parte da primeira linha das discussões empresariais que a gente tem o tempo inteiro, né? Capital humano, capital financeiro, né? E ambiente. Assim, eu acho que eu não canso de elogiar o ambiente aqui no Estado, mas nós vivemos no Brasil. Um contexto maior, né? Num contexto maior. Infelizmente, o Estado do Espírito Santo ele não tá desgarrado do Brasil, né? Essa pergunta fica por conta do apresentador, não do entrevistado. Se o Espírito Santo se separasse do Brasil, ele seria do tamanho de um Portugal. Metade. Portugal é o dobro do Espírito Santo. Aqui é 0,53% do território nacional. 0,53% do Estado. Metade. Portugal tem acho que 90 mil quilômetros quadrados e o Espírito Santo acho que tem 45. Mas a oeste de Minas e ao norte do Espírito Santo, e com um raio de alcance de 80% do PIB brasileiro, seríamos bem competitivos, não? Muito competitivos. O Espírito Santo fica num raio de 1.200 quilômetros de mais de 60% do PIB nacional e também de mais de 50% da população do Brasil. Então, o Espírito Santo tem uma localização privilegiadíssima que eu costumo brincar, aliás, o governador fala isso também, que foi redescoberta há pouco tempo, né? Verdade. Presidente, quero agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade de estar conosco aqui. Eu que agradeço, Eustáquio, é sempre um prazer estar aqui conversando com você. A presença hoje do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, o empreendedor Paulo Barahona. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.